Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Esse tempo chuvoso, prazer em recebê-los na nossa casa. E também cumprimentamos, acho que hoje, que maior número, nossos irmãos e simpatizantes da nossa casa pela live, nas nossas plataformas sociais. Que possamos ser abençoados e intuídos na noite de hoje, no tema que trouxemos para refletir. O tema de hoje é um tema importante e essencial para a nossa jornada. A lei do progresso. A lei do progresso, se fizermos um comparativo do início até os dias atuais, perceberemos o quão a humanidade evoluiu. O progresso intelectual e o progresso moral são as formas de progredirmos, de evoluirmos. Todos nós viemos aqui, sem exceção nenhuma, para evoluir, para aprender. Isso, como Espírito eternos que somos, está encravado no nosso ser. Nós trouxemos conosco essa condição de evoluir, de nos melhorarmos para nós mesmos e para os nossos irmãos que nos acompanham nessa jornada. Essa evolução é uma tarefa individual, mas nunca solitária. Necessariamente precisamos da convivência social para progredirmos. E como eu falei, essas duas formas de progresso, intelectual e moral, elas necessariamente precisam uma da outra. Não que elas possam estar na mesma sintonia, no mesmo patamar, porque intelectualmente nós progredimos mais rápido. Já moralmente, nós ainda temos dificuldades, porque ainda na correria do dia a dia, nos nossos afazeres, nós priorizamos mais o ter do que o ser. Ter mais bens materiais, ter mais destaque social, ter mais poder sobre as outras pessoas, enfim, ter mais coisas do plano físico, coisas materiais, em detrimento que o ser humilde, ser caridoso, trabalhar no bem, exige de nós uma ação mais trabalhosa, uma ação que requer sempre aquilo que nós nos referimos aqui em todas as nossas reflexões da nossa casa, a nossa dita reforma íntima. É muito difícil fazê-los porque vamos ter que abrir mão de ser. E muitas vezes, para nós sermos, vamos ter que abandonar alguns entraves que impedem o nosso progresso moral. O progresso, ele é contínuo, o progresso, ele é persistente e ele vai acontecer, porque, apesar de tentarmos entravarmos este progresso, ele vai acontecer de todas as formas. E aqueles que travam o seu progresso terão uma resposta talvez não muito boa, porque serão arrastados por aquilo que travaram
para o seu progresso, para o seu aprendizado. No Livro dos Espíritos, no capítulo 8, nas questões 779 a 885, temos um grande espaço a respeito do progresso, da lei do progresso, ao qual Kardec indaga aos espíritos e eles respondem. Na questão 779 temos: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? E nas suas respostas eles dizem: o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam ao progresso dos outros pelo contato social. Nessa resposta percebemos que, de dizer que buscar o crescimento pessoal é uma tarefa individual, mas nunca solidária, crescer é uma decisão particular, uma opção de vida, mas isto nunca será concretizado se nos isolarmos. Por exemplo, todos sabemos que nós temos algum defeito. E para esse defeito ser trabalhado, ser melhorado, ele precisa ser testado. A paciência, que talvez seja uma das nossas maiores imperfeições, de nós não termos, e eu a tenho bem palpitante comigo, tento trabalhá-la individualmente, mas sem as dificuldades que é conquistar a paciência. Eu precisarei de alguém que exercite, tirando-me a paciência de mim, que me teste. O contato social nos auxilia nessa busca por esse progresso. Na questão 780 ainda, Kardec indaga: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Veja bem, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É sua consequência, na sua resposta, eles dizem, é sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Por quê? Porque o progresso intelectual, e se nós nos apercebermos dos avanços científicos, tecnológicos, estão muito avançados. Vamos dar um exemplo aqui na nossa região, que é essencialmente agrícola. Vamos nos reportar um exemplo que todos nós convivemos, que é o trabalho na lavoura. O que era um trabalho na lavoura há 50 anos atrás? O desenvolvimento tecnológico permitiu que nos dias atuais houvesse uma grande evolução no campo, no agronegócio. E vocês, todos nós, somos testemunhas disso, que a vida do trabalhador rural nas propriedades foi facilitada em detrimento deste progresso intelectual. Mas precisamos prestar atenção que o progresso intelectual muitas vezes pode não ser acompanhado do progresso moral. Para o Espiritismo, a moral é uma das suas grandes lições que ele trabalha e incentiva, porque acredita que nos exemplos do nosso modelo e guia, Mestre Jesus, a moral é o grande progresso que todos nós, aprendizes que estamos aqui de passagem, podemos fazer para nos conectar com a nossa almejada felicidade. E nesse entremeio aparece novamente a nossa falada reforma íntima. Tão difícil, tão falada e tão pouco executada. Porque no momento em que evoluímos intelectualmente, mas ainda não temos a condição humilde de perdoar, de exercer o verdadeiro perdão, aquele perdão que o Mestre quer de nós, exige de nós. Porque sim,
Nós somos aprendizes, somos bonzinhos. Te perdoo, mas não esqueço. Sabemos que isso não é perdão, irmãos. E nós ainda, muitas vezes, por mais que tenhamos o conhecimento, por mais que buscamos o conhecimento, ainda temos essa dificuldade do perdão. Perdoar e esquecer são duas coisas distintas. Eu posso esquecer, você pode esquecer o mal que alguém te fez. Simplesmente porque você quer paz, você não quer um incômodo na tua vida. Mas o perdão, esse perdão que vem daqui de dentro, nós temos essa dificuldade. Estamos na luta e a gente consegue compreender e ver isso, por exemplo, nos grupos de estudos que nós temos na casa. Os nossos alunos do primeiro ano, muitas vezes, venham aqui, muitos por curiosidade, é verdade, alguns com uma intenção, mas muitos, ao término de alguns meses de aulas, já encaram a jornada de uma forma diferente. Por isso é importante o progresso intelectual. Ele é a base, ele é a sustentação para que a moral, o progresso moral seja compreendido. Porque no final das contas, meus irmãos, é isso que vai contar. Não é pecado você aspirar, ser ambicioso, ter todas as condições de poder para poder ajudar quem necessita, quem precisa. Não, não é. Faz parte. A lei do trabalho, as leis de Deus, assim o fazem para que, vencendo cada ciclo de evolução, nós possamos chegar nisso que é tão importante, que é a lei do progresso, a lei do progresso moral. Nós precisamos passar naturalmente, e às vezes até com muita dificuldade, por todos esses processos de evolução. Na próxima questão, Kardec pergunta: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas de entravar algumas vezes. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrograr? Pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas correntes que querem deter. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Então, tudo tem consequência. Tudo que fizemos aqui neste plano nos trará consequências. Você pode travar o teu progresso. O teu livre-arbítrio permite que você faça isso, que nós fizemos isso. Mas ao reencarnar novamente, você vai ter que recomeçar. Por que você não aproveita o teu progresso intelectual para entender que para você ter um progresso moral, você precisa se aprimorar, se refazer individualmente, mas sempre pensando no coletivo? Porque o teu crescimento individual vai te fazer muito bem. Mas se você ou guardar para você só, o teu irmão que está ali atrás, estendendo a mão, precisando de ajuda, e você não ajudá-lo, o teu crescimento não terá qualidade nenhuma. O progresso sendo uma condição da natureza humana, Kardec comentando sobre essa questão, o progresso sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. A lei deve buscar o bem de todos e não de uns em
detrimento de outros. Hoje em dia, essa é uma verdade difícil de vislumbrar, tendo em vista o contexto mundial de desesperança, medo e intolerância, mas esse progresso virá. Qual o maior obstáculo do progresso na questão 785? O orgulho e o egoísmo. Todos nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Deixamos muitas vezes de sermos felizes por termos o nosso orgulho ferido, por qualquer questão que nos contrarie, e nós ainda não a compreendemos. O nosso egoísmo, quando somos egoístas, e muitas vezes somos egoístas ignorantes, porque nós temos o conhecimento, nós temos a vontade de ajudar, nós preferimos ficar no nosso mundo particular, sem nos doarmos, sem nos darmos. E o que vem nesses instantes? O que a doutrina nos indica que devemos fazer para termos esses progressos? A nossa falada reforma íntima. Nessa última questão analisada, verifica-se a afirmativa que os maiores entraves ao progresso são o orgulho e o egoísmo. As maiores chagas da humanidade e os sentimentos dos quais derivam os demais sentimentos ruins que temos notícias e convivido. Aqui entra a necessidade veemente da reforma íntima, tão frequentemente mencionada, tão difícil de ser posta em prática e tão pouco exercitada. Por natureza, desistimos fácil daquilo que nos incomoda. E aqui não mora nenhuma crítica, apenas uma observação geral e, obviamente, de cunho pessoal. Afinal de contas, as dificuldades são enormes para todos nós. Viver em um mundo de provas e expiações que está em transição nos testa diariamente na nossa fé e na nossa força interior. Autoconhecimento incomoda, machuca, fere o brio, mexe com o orgulho, mas é somente através dele que a reforma íntima se consolida de forma permanente. Após a breve análise das leis do progresso, não é nosso objetivo ensinar a reforma íntima, nem explicar no que ela consiste, já que ela é nossa velha amiga, muitas vezes inimiga. Aqui apenas salienta-se que ela é o caminho da nossa evolução íntima, da nossa evolução dos que nos rodeiam, da evolução dos que cruzam o nosso caminho por breves instantes e do progresso. Tão veiculada diariamente aquelas expressões força, foco, fé, ela não serve apenas para esportes, para regimes, para academias. Ela aplica também a nossa busca pela nossa renovação espiritual constante. Então, meus irmãos, nessa noite chuvosa, que vocês vieram aqui para ouvir algumas reflexões, a nossa mensagem dessa noite para analisarmos o quão estamos fazendo pelo nosso progresso moral, o quão podemos nos ajudar, o quão podemos ajudar aqueles que acreditam em nós, que depositam a sua fé nas palavras que a doutrina nos faz refletir, que nos ensina. Que possamos, através da nossa reforma íntima, da nossa consciência, da nossa vontade de querer mudar, progredirmos de forma equilibrada. O conhecimento é necessário.
é essencial para a nossa jornada. Que todos possam retornar aos seus lares nessa noite complicada, mas que se faz necessário porque os desígnios de Deus não cabem a nós julgar. Aceitar e sabermos que a cada dia, a cada passo, a cada jornada, estamos evoluindo no nosso crescimento dentro das leis, e a lei do progresso é uma que nós devemos prestar atenção, praticá-la, porque essa semeadura do progresso moral que será o nosso advogado no mundo espiritual. Meus queridos, neste momento, vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por esse instante, agradecermos por estarmos aqui nessa grande oportunidade de nos elevarmos, de nos instruirmos, pedindo umas bênçãos para todo o nosso ser, para todos aqueles nossos irmãos necessitados que hoje não puderam comparecer na nossa casa, mas que neste momento muitos estão ligados através do progresso da tecnologia pela nossa live, que recebam através da espiritualidade maior as bênçãos para o amparo e conforto de todas as suas aflições. Que possamos nesse início de semana, apesar das dificuldades, progredirmos em direção àquilo que é a nossa meta, sermos felizes. Que Deus nos abençoe,